Então, pessoas, aqui estamos nós. Forte, né? Eu sei que é forte. Gente, vocês estão chegando aqui agora. Eu sou Sandra Celino e eu vim para dar a continuação, né? A parte 2 do porquê é tão difícil abandonar um relacionamento tóxico. Se você está chegando neste vídeo agora, volta lá e assiste a primeira parte porque tá fodástica. Até eu me emocionei, né? Com os relatos, porque eu me lembro das pessoas que eu já cuidei. Mas vamos lá, pessoas, sem mais delongas, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativa o sininho aí, porque eu vou falar muito sobre relacionamento tóxico, porque tá bombando, o povo tá adorando. E eu também. Modéstia à parte, não sei se vocês conseguem perceber a minha empolgação, mas vamos lá. Terceiro motivo. O quarto, né? O quarto motivo. Nós já falamos dos 3 primeiros. Então, o primeiro motivo é você não saber que você está num relacionamento tóxico. Você não ter percebido, não ter se dado conta ainda que está num relacionamento tóxico. O segundo motivo é porque você começou a alimentar a esperança. Você está percebendo alguns sinais, mas você ainda tem a esperança de que algumas coisas voltem ao normal. Que você volte a ter aquele relacionamento feliz e a pessoa volte a ser aquela pessoa do começo do relacionamento. O terceiro motivo, você está extremamente carente e necessitando de proteção. Você está com medo de perder isso. Então, o terceiro motivo é a sua carência e a necessidade de proteção. A proteção que a força da personalidade e do caráter do abusador elas demonstram para você, né? Essa força, essa proteção que você acha que tem dessa pessoa. Ilusão pura. E o quarto motivo. Esses 3 últimos eu deixei por últimos porque os 3 por último porque eles são bombásticos e são os piores. Os 3 primeiros eu falei do começo até a metade do relacionamento, né? Quando você tá no começo até meio, vamos dizer assim. Quando os primeiros sinais, no terceiro sinal já é mais evidente. Do quarto para baixo, relacionamentos, realmente você já sabe que você está vivendo um relacionamento tóxico. Nesta fase, até a última, até hoje, até os dias de hoje, que se você ainda estiver vivendo essa situação, imagina um corpo, mas sabe aquelas fotos de tirar o alvo, de praticar tirar o alvo? Imagina aquela foto todinha crivada de bala, toda cheia de buraco. Desta fase para frente é exatamente assim que está é assim que eu imagino e é assim que está a sua estrutura emocional, psicológica, espiritual. Você está completamente perdido, perdida de si mesmo. Aí vem o quarto motivo. Você já quer deixar. Você já pensou em deixar muitas vezes. O abusador já sabe, ele já tem plena ciência que ele tá te fazendo mal e que ele atingiu o objetivo. Ele subjugou você e você já se sente um farrapo de pessoa, um farrapo humano. É assim que você tá se sentindo nesse momento. E o quarto motivo é o orgulho. Ai, como é que eu posso ter orgulho de alguém que tá machucando, tá brigando comigo e me diminui e, sabe, e me trata mal e me larga sozinho e olha para outras mulheres na minha frente ou para outros homens e me trai, ainda me conta e fala que eu sou burra, que eu tô gorda, que eu sou feia, que eu não sirvo para nada, que eu sou inútil, que eu não vou conseguir, que eu sou incapaz, que eu sou dependente, que eu não vivo um dia, né? Não tomo café da manhã sem ele. Como é que eu posso ter orgulho de estar vivendo com uma pessoa dessa? Pessoas, são virtudes disfarçadas de orgulho. Quando o seu abusador, quando o seu agressor, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando ele percebe que você está indo embora de verdade, quer dizer, você é uma presa dominada, mas não é tanto. Você ainda consegue sair, né? Tomar a decisão e falar que quer ir embora. E como eu disse no último item, você às vezes dá os sinais de que quer ir embora para ver se ele muda, para ver se ele volta a ser o que era antes e se você volta a ter a felicidade do começo do relacionamento. Ele chora, ele se desespera, ele implora,
Ele conta da história triste da infância dele, ele fala dos traumas que ele sofreu, das dores que ele sentiu, e ele te pede perdão, e ele fala que não sabe por que ele tá agindo assim, e ele te pede ajuda. E às vezes você se dispõe a ajudar de verdade, porque você realmente acredita que essa solução que você pode ajudar e com seu amor, com a sua compreensão, ele vai conseguir se recuperar e voltar ao normal. Mas ele não tem intenção nenhuma. No momento seguinte, no dia seguinte, muitas vezes no minuto seguinte, ele volta ao estado original. E eu já ouvi muito isso, gente, muitas pessoas falando isso. Isso não é mais nada além de que orgulho manifestado de outra maneira. Orgulho disfarçar virtude, orgulho disfarçado de virtude. Quem sabe, se Deus não me colocou na vida dele para eu ajudar ele, para eu ajudar ela. Eu acho que Deus me deu uma missão na vida dele, na vida dela. Gente, na vida dela, porque eu escutei isso num rapaz também. Ele tomava chifre da namorada assim descaradamente, sofria horrores por causa dela. E ele falou, mas ela é tão assim, ela é tão judiada. Ela falou pra mim que ela traiu todos os namorados dela. Será que Deus não me colocou na minha vida porque eu sou mais centrado? Eu posso dar outra vida para ela? Confia, Alecrim Dourado, que você vai ser o diferente. Exatamente, não vai ser diferente. Outra coisa, narcisista não tem história, viu? Narcisista não traz relacionamento, ele não traz amigos, ele não traz parentes, ele não deixa você sozinho com a família dele. O narcisista não deixa você sozinho com alguém que sabe da história dele que pode te contar. Presta atenção, ele afasta você do seu grupo e não te deixa pertencer ao grupo dele. Outro sinal de alerta, tá? E esse rapaz, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, e ela confessou pra mim chorando, aos prantos, eu quase morri de dó. E eu falei pra ela que eu ia ter paciência, eu ia ajudar, porque ela traiu todos os namorados dela. Tóxica. E ele, como a Tata disse, o Alecrim Dourado, será que Deus não me colocou? Eu falei, nossa, você é o próprio Deus, né? Porque você tá sofrendo, você tá sentindo dor. E essa pessoa, ela realmente, orgulho. Ela acredita que ela tem uma força. Ela acredita que com ela vai ser diferente. Ela acredita que ela consegue, com amor, com paciência, com conhecimento. No caso dele, ele tinha melhores condições de vida. Ele tinha condições de dar para ela uma vida que ela nunca teve. Ele era uma pessoa estudada, muito paciente, muito tranquilo, bonito, né? E ele realmente acreditava que ele poderia oferecer para ela aquilo que ela nunca teve. E que por conta disso ela daria mais valor para ele e não faria com ele o que fez com os outros. Ele tá casado com outra pessoa, tá, pessoas? Porque não tem jeito, gente. Vocês porque ele podia dar tudo pra ela, né? Não pode só dar o caráter dela, gente. A pessoa tóxica é quem ela é e não existe absolutamente nada que você possa fazer. Então, dá uma baixadinha na sua bola, entenda que o choro, a dor é manipulação. Pessoas que se sujeitam, que passam por relacionamentos tóxicos, são pessoas generosas, sim, são pessoas de bom coração, sim, mas são pessoas que se gabam da generosidade e da bondade do próprio coração. São pessoas que têm prazer e orgulho em serem boas demais. Eu sou muito legal, sou muito caridosa. Ai, como eu sou bonzinho. Nossa Senhora, eu sou a Madre Teresa, melhor pessoa do mundo. Ó, o Papa Francisco, a pessoa, entendeu? Então, gente, olha, entendam que você não tem a menor condição. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Se ela é uma pessoa tóxica, se ela machuca, porque ela foi machucada, ela vai querer ajuda sim. Ofereça ajuda. Infelizmente, eu nunca tratei nenhuma pessoa tóxica que queria se recuperar.
Eu gostaria de ter tratado, é possível, o tratamento é possível, mas eu nunca, infelizmente. Então, se vocês souberem aí de alguém, de algum casamento que tem salvação, por favor, eu aceito a indicação, porque isso eu ainda não tenho no meu currículo. Uma pessoa tóxica que decidiu se recuperar. Eu não tratei uma pessoa que chegou, mas eu sei de casos em que a pessoa, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas agredidas agridem pessoas. Então existe uma diferença dessas pessoas que são tóxicas, sim, mas elas precisam curar a dor delas para parar de machucar os outros. É diferente do narcisista. Então esse caso eu nunca tratei. Esse caso tem solução, sim, mas você não vai conseguir. Não é você. Até porque tem associação de figura materna ou de figura paterna, tem uma série de outras coisas. Então é preciso embasamento, é preciso base, é preciso conhecimento. Nós estudamos, nós dedicamos, os psicólogos e eu, que gosto do tema, estudei isso voluntariamente, eu faço isso até hoje. Nós estudamos o tempo todo para entender os mecanismos da mente humana e exatamente como isso acontece, tá? Então não é seu departamento. Não é esse o seu papel na vida da pessoa. Você ou é a mulher ou é o namorado, né? Você não é a pessoa mais adequada para ajudar esta pessoa a se livrar do problema. E o narcisista não precisa de tratamento porque ele não tem problema nenhum. Então ajuda ele. Aí você vai oferecer a sua ajuda. Às vezes ele faz promessas, às vezes ele não faz. Às vezes ele te manipula com carinho, com um beijo e não promete porra nenhuma, viu? Presta atenção aí. Às vezes ele faz carinho, ele promete, mas é normalmente no começo do relacionamento. Nessa fase aqui, do item 4 para baixo, ele já não está muito preocupado em te convencer de nada, não. Então ele acha realmente que você é presa dominada, ele te dá um monte de beijo, ou ela, né, te seduz, te leva pra cama e o problema tá resolvido e no dia seguinte ele tá lá te batendo de novo, né? E é assim que é. Então aí o quarto motivo. Vamos ao terceiro motivo. O terceiro e o último são doloridos, são os que mais comovem o coração, o nosso coração, né? Nós que trabalhamos com esse tipo de situação. Não é que a gente não sente dor das pessoas nos outros motivos, mas nos outros motivos, nos quatro, né? Nesses quatro primeiros aí, as pessoas elas ainda estão meio que, né? Já estão sofrendo, mas ainda estão meio que balançadas, se fica ou se sai, se é tóxico mesmo ou se não é. Já no quinto e no sexto motivo é dolorido, é muito dolorido. Eu estudo o tema, pessoas, e é dolorido mesmo. Eu não passei, não foi isso que aconteceu comigo. Eu passei a estudar o assunto para curar o trauma do meu relacionamento, um relacionamento meu que acabou e que eu fiquei muito mal, muito mal, sofri demais. Eu perdi a vontade de viver, né? E foi para me curar, mas acabei me envolvendo com esse tipo de tema e me fascinei com isso e trabalho com isso até hoje, é a minha prioridade. Eu adoro, falo que parece urubu, não posso ser um cheiro de carniça que eu quero lá. E esses dois motivos, eles realmente comovem a alma de qualquer terapeuta, de qualquer profissional que se dispõe a trabalhar para ajudar esse tipo de pessoa. Que são os dois últimos. É a dependência financeira, né? Porque muitas vezes a pessoa, a mulher aqui no caso, ou no caso dos relacionamentos homossexuais. Então eu vou descrever exatamente como acontece, tá? No relacionamento homossexual masculino, quando um é o provedor da casa e o outro é dependente, vamos dizer assim. Nos relacionamentos homossexuais femininos, quando uma delas, né, é a provedora e a outra é a menininha, né, a bonequinha, né, cheia de frufru e é mantida pela outra. E nos relacionamentos heterossexuais, nessa fase do relacionamento passaram-se anos.
De qualquer maneira, a pessoa abandonou carreira, ela não trabalha, então ela foi, como eu falo nos outros vídeos aí, nos outros motivos, a pessoa foi abandonando a própria vida, e esse também é um dos motivos aí do sexto motivo. E ela foi deixando, ela não teve vida. Dependência financeira, porque nesta fase da vida, ela já não sabe mais o que fazer. Lembra que eu falei da alma metralhada, da estrutura emocional metralhada? Ela realmente não acredita que vai conseguir um emprego bom. Ela não acredita que vai conseguir manter a casa. Ela não acredita que vai conseguir manter os filhos. No caso de homens aí, em alguns casos, acontece da mulher, né, usar os filhos e falar que não vai deixar ver, né, que vai tirar tudo da pessoa, né, que vai deixar a pessoa sem nada, e move processo, e às vezes faz a pessoa vender a única coisa que tem, né. Existem casos e casos, mas aqui estamos falando de relacionamento tóxico. Mas para essas pessoas que se tornaram dependentes, mais do que dependente emocional, que é o que acontece lá no terceiro caso, que é o caso da carência e da proteção, mais do que dependência emocional, nesta fase a pessoa percebeu que ela é completamente dependente financeiramente. Que sozinha ela não compra 1 quilo de arroz. Ela não sustenta filhos, ou não sustenta, não mantém o básico para os filhos, ou ela não consegue manter o padrão de vida que os filhos tinham até aquele momento. Uma coisa que é muito importante falar é que alguns relacionamentos tóxicos se estendem aos filhos. Alguns, a grande maioria, vamos dizer assim, se estende aos filhos, né? Às vezes os filhos também sofrem com o peso, vamos dizer assim, do conflito. Do conflito que existe numa das partes, né, do pai ou da mãe, do tóxico, né, da pessoa tóxica. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a pessoa tóxica, ela é tóxica para o parceiro e trata os filhos muito bem. É o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, mas é tóxica com o parceiro. A grande maioria é tóxico com a família inteira, com os parentes, com os amigos, com todo mundo. Depois de um determinado tempo. No começo é tudo a mil maravilha. Mas em alguns casos, a pessoa tóxica, ela trata os filhos bem, ela trata a família toda bem. E nesse momento, a pessoa ainda é mais louca. Eu falei assim, gente, mas ele dá tudo pra você. Você tá reclamando, você tem de tudo. Como é que pode? Como é que você vai largar esse homem? Ele dá tudo pra você. Como é que você vai largar essa mulher? Você lembra o que você era antes dessa mulher que você é agora? A mulher com dia você viver. A mulher manda até como é que você vai cortar sua barba. Gente, é verdade, né? E olha, não tô falando de opinião e nem de relacionamentos saudáveis. Tô falando de toxicidade. Você sabe do que eu tô falando. Você que tá vendo esse vídeo aqui, eu estou falando exato, eu estou descrevendo a situação que você tá vivendo. E a pessoa vai ficando. E ela vai ficando. Ela não consegue contratar um profissional porque ela não tem dinheiro para pagar um terapeuta. E para pagar um terapeuta, a outra pessoa não vai liberar a verba, né? Ou muitas vezes a pessoa tem tanto controle em cima do dinheiro da outra e dos horários da outra, que ela não consegue um horário depois que sai do serviço, ou nesse meio tempo. Já atendi muita gente em horário restrito, assim, pessoas, assim, um horário assim que todo mundo, assim, a outra pessoa, né, achava que ela estava trabalhando e ela dava uma fugidinha, quer dizer, as pessoas ajudavam, davam uma fugidinha de algum lugar para poder estar em atendimento, para conseguir se recuperar, porque a pessoa não é dona da própria vida. Você vive um relacionamento tóxico, você não é dono da sua vida. E este é o principal motivo, tá? E vem o último motivo que favorece esse primeiro, o quinto, e o quinto que favorece o último. Você está com a autoestima lá no pé, você acha que você não vale para nada, que você é uma ameba, você tem vergonha, que aí entra também lá no terceiro caso, né, no orgulho, você tem vergonha de estar nesse relacionamento, de ter se envolvido com esta pessoa. Como é que você pôde ter se envolvido com essa pessoa, né? Mas tudo bem. Nessas duas últimas fases, no quinto e no sexto motivo, você já acha que você já quer sair.
Mas você largou tudo por causa dessa pessoa. Você se afastou da família, você se afastou dos parentes, né? Você se afastou dos amigos. Muitas vezes você não trabalha, porque na maioria das vezes você não trabalha fora, você não é dono da sua própria vida e você se vê completamente sozinho. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas que perceberam que o seu relacionamento era abusivo, elas tentaram te dar um certo alerta, elas tentaram te apertar um botãozinho aí para que você percebesse que se merecia mais do que isso. E o abusador dizia que as pessoas estavam com inveja do relacionamento de vocês, né? E ele foi fazendo, né? Ele foi manipulando a sua mente e fazendo você acreditar que as pessoas elas queriam o seu mal ou elas estavam com inveja de você. O seu abusador, ele fez com que você acreditasse que todas as outras pessoas no mundo eram ruins para você e ele era a única pessoa que se preocupava com você de verdade. Nesse momento, você está sem emprego, você está com toda a estrutura emocional abalada, você está completamente perdido de você mesmo, você não se reconhece mais e você se sente completamente sozinho. Você não sabe a quem recorrer, você não sabe a quem pedir ajuda. Muitas vezes os amigos viraram as costas e muitas vezes aqueles que não viraram as costas falaram, ainda vão jogar na sua cara que foi você que escolheu. Que enquanto estava bom, você estava lá. E esses dois últimos itens, esses dois últimos motivos são muito, muito tristes. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que tudo isso tem reversão, tá? Então, não é falta de vergonha na cara. Você não é uma pessoa... você não tá, eu sei que você não tá gostando dessa situação. E eu sei que você não é sem vergonha. Você não tá vivendo isso porque você quer. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure um terapeuta. Procure um único amigo. Não sai contando para todo mundo, porque realmente não é todo mundo que vai te ajudar. Nós somos preparados para lidar com esse tipo de situação. Não peça ajuda para qualquer um. Não conte a seu problema, a sua desgraça para todo mundo. Procure alguém da família, alguém que realmente se disponha a te estender a mão. E procure ajuda de um profissional para que você consiga se libertar. Então, essa é o motivo, a origem do meu trabalho. É para que as pessoas se empoderem. O dinheiro faz com que a pessoa, né, eleve a autoestima e que ela se sinta, ele dá poder para as pessoas. Então, melhorar de vida faz com que as pessoas, quanto mais mulher se mantendo, quanto mais mulheres, quanto mais pessoas se autoafirmando, acreditando em si mesmas, em si mesmos, menos relacionamentos tóxicos nós vamos ter, mais vidas nós vamos conseguir salvar, menos mulher apanhando, né? Menos abalos emocionais e menos traumas de relacionamentos nós vamos estar vivendo. Porque como eu disse, o narcisismo não é que ele não tem cura. O problema é que o narcisista acha que não tem problema nenhum com ele. Então você precisa cuidar de você para nunca mais se envolver num relacionamento com o narcisista, porque eles vão continuar existindo, mas você vai estar blindada por isso. E se você conhece alguém que está passando por esta situação, então aí você sabe o porquê que a pessoa não consegue sair. Então, ao invés de julgar, se é seu parente, se é seu amigo, seja lá quem for, se é sua mãe, né? Porque às vezes o filho fica muito magoado, mas por que que minha mãe não larga aquela pessoa, né? Por que que meu pai não larga aquela pessoa? Por que que não desiste? Então, os motivos estão aí, né? Agora você entende e vá ajustando aí para as coisas que você já ouviu dessas pessoas que vivem nesse relacionamento, que você vai ver que todas as desculpas que elas dão para estarem ainda vivendo nesse relacionamento se encaixam em algum desses itens.
E vai ficar mais fácil para você ajudar? Vai ficar mais fácil? Não, vai ficar mais fácil para você orientar. Então essa é a ajuda que você pode dar para a pessoa, segurar na mão dela, não deixar ela sozinha e orientar essa pessoa a procurar ajuda de alguma maneira, certo, pessoas? Eu volto em breve para falar sobre os tóxicos, até porque, como eu disse, existem pessoas que querem melhorar, são aquelas pessoas que foram abusadas, abusam porque foram abusadas e elas querem tratamento, certo, pessoas? Um beijo de luz recheado de mel e até a próxima! Mua!